Salve Maria, vamos mais um vídeo aqui em resposta à mentira protestante desse princípio sola escritura. Nenhum pai da igreja defendia esse fundamento protestante, certo? Afirmando que os pais da igreja afirmavam o que o nosso amigo... Voltando aqui, ele tá reagindo aqui, um recém-convertido que era protestante agora está defendendo a igreja, né? Que está negando, ou seja, o que ele está pressupondo como algo que é da fé católica. Então, assim, eu acho que tem aí um primeiro problema. Ele teria que demonstrar que realmente isso é parte da fé da Igreja Católica Romana. Para só então, ele partindo desse pressuposto, ensinar isso como um princípio de debates de católicos contra protestantes. Um outro detalhe também que eu queria chamar a atenção... Uma coisa que você tem, que tem que provar esse princípio de só escritura é você, meu querido. Nós não baseamos somente na escritura. Nós baseamos na tradição e no magistério, porque tudo foi confiado. Olha só, vamos usar documentos, né? Olha só. (78). Esta transmissão viva, realizada... Catecismo, parágrafo 78, né? Página 34. Ó. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, porquanto distinta à Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Então, olha só, a tradição e a escritura, elas são o mesmo conjunto, estão entrelaçadas. Porque é a mesma fonte, a pregação oral e tanto escrita é a mesma fonte, que vem do fundamento dos apóstolos. Você teria que provar esse fundamento, só a escritura, que não tem nenhum pai da igreja defendia esse princípio só da escritura. O que você cita aí, vocês estão amputando e adulterando. Porque nenhum, como diz Santo Agostinho, eu só creria na escritura, isso só não me dá essa autoridade que vem do magistério. Olha só. Por meio da tradição, a igreja, em sua doutrina, ó, vida e culto perpétua, transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se difundam na prática e na vida da igreja, crentes e orantes. Quer dizer o quê? Os apóstolos, eles deixaram sucessores. E esses sucessores que foi transmitido, porque são membros, são filhos da igreja. Esse princípio seu não tem como, cara, tentar provar, desmistificar a só escritura. A própria só escritura não tem um termo, somente a escritura como regra de fé, não teve um colégio apostólico. A quem foi confiado? As apóstolos em 2, 1 Coríntios 2, constituiu primeiramente os apóstolos, que são os portadores tanto da pregação oral e escrita. São as colunas. O Novo Testamento, ele foi transmitido primeiramente oral, depois escrito. Brunina, pelo amor de Deus, cara. Então, é que o que ele está defendendo é, do ponto de vista apologético, ineficiente ou frágil. Por quê? A apologética, quando você pratica apologética contra outros grupos, contra outras cosmovisões, para que a sua apologética seja eficiente, você deve justamente jogar onde? No terreno do inimigo. Né? Imagine você, por exemplo, que a gente fosse discutir com muçulmanos. Se a gente fosse discutir a superioridade do cristianismo, o cristianismo como a religião verdadeira e não o islamismo. O que você precisaria fazer? Você precisaria conhecer o Alcorão. Aqui, ó, é só, olha os princípios que ele está usando. Meu irmão, nós acreditamos aquele que foi dado a regra de fé, a quem foi confiado a verdadeira doutrina. A revelação que vem escrita da igreja. Não um Corão, não. Meu irmão, é simples.
a fé que foi transmitida e revelada aos apóstolos. É isso que nos interessa. O Alcorão para nós não interessa. Olha só, ele tenta entrar nos princípios. Meu irmão, eu quero que você me prova aonde está o termo solo escriturista. Essa visão de vocês. Não posso que o celular está tocando. Olha só. Está aqui, ó. Isso aqui, ó, o catecismo refuta qualquer pensamento desses caras. O que foi revelado? O que se interessa para nós, ó? Aqui foi confiado, ó. Você pega aqui o catecismo, logo no comecinho ali, ó. Paráclito, olha só. 85. Magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Escrita e transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado ao bispo em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Olha só, cara. Não ensinando senão o que foi transmitido, ó. No sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquelas palavras, santamente aguarda e fielmente a expõe. Expõe desde o único depósito da fé, obtém tudo o que nos propõe para se acreditar como divinamente revelado. Olha só, cara. Não tem como, cara, eu ser solo escriturista e negar a quem foi confiado. Negar a tradição. A própria escritura de 2 Tessalonicenses 3, ou 6, apartar daquele que não segue a tradição. E 2 Tessalonicenses 2,15, guardar a tradição. Tanto a pregação oral e escrita. Confiado a quem? A coluna sustentáculo da verdade. É simples entender isso. Eles vão citar vários pais da igreja aqui. O que importa para nós, o conteúdo meu é de provar de Bíblia, de catecismo e escritura. Olha só, cara. Você precisa demonstrar as incoerências internas do Alcorão. Você precisa demonstrar as contradições da própria religião muçulmana. Faz parte de uma apologética eficaz mostrar justamente as fissuras no sistema teológico do seu oponente. Então você meio que desencorajar católicos a argumentar com protestantes com base na Bíblia é, a meu ver, se eu fosse um católico, se eu fosse um apologista católico, eu diria que este é um conselho muito ruim. Eu, por exemplo, gosto muito de argumentar contra católicos usando pais da igreja, usando a patrística. Sim, você usa pai da igreja amputando, distorcendo. Porque os pais da igreja defenderam todo esse princípio aí. Tradição, magistério e escritura. Olha só. Se você usa pais da igreja, então você está caindo em contradição. Porque os pais da igreja não era esse princípio só de escritura. Olha só. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui. Sim, você usa pais da igreja para distorcer. Para fazer esse ofício seu aí. Pregar mentira, anunciar mentira. Os pais da igreja, olha só. Vamos ver aqui, ó. Os pais da igreja via a tradição apostólica e a sucessão dos bispos como guia essencial para manter a fé correta, né? Manter a fé correta. Mas a aplicação formal do conceito de um magistério infalível e centralizado desenvolveu-se mais claramente ao longo do século na Igreja Católica Apostólica Romana. Visão dos pais da igreja, ó. Sucessão apostólica. Teólogos antigos, como Santo Irineu de Leão, argumentava que a verdadeira doutrina era guardada na igreja, fundada pelos apóstolos, por meio dos bispos e sucessores. Ó. Regra de fé. Utilizava um resumo tradicional da doutrina para ler a Bíblia, sem cair em erro, em heresia. A autoridade da Escritura frequentemente recorriam ao texto bíblico como a fonte suprema para provar os ensinamentos cristãos contra os falsos doutores, falsos mestres, tal, etc. Atrás, ó. Quem interpreta e vai corretamente é o magistério para refutar hereges.
Como você diz que cita, gosta de citar a fala de pai da igreja, mencionar pais da igreja, que os pais da igreja não defendiam esse princípio seu. Papel da tradição e do magistério. Depois da fé. A tradição e a escritura formam junto a transmissão da palavra de Deus, confiada à comunidade cristã. Função ensinar. O magistério formado pelo Papa e pelo Bispo, atua como intérprete autorizada da Bíblia e a tradição. Olha só. Olha só. Ele vai colocando, vai fazendo aquele sofrido, vai colocando coisa que não tem nada a ver, pô. Como vou saber se... Como vou ter o pensamento e destruir essa farsa sola escritura? Ver a fonte. Os pais da igreja, ele era adepto à sola escritura? Os pais da igreja defendiam que a Sagrada Escritura deve ser interpretada à luz da tradição apostólica e do magistério, do bispo, pois Cristo confiou aos apóstolos e aos seus sucessores a guardar e a interpretação correta da fé. Ó. O papel da tradição e da sucessão apostólica. Ó. Regra de fé. Santo Irineu de Leão, século II, ensina que para combater falsas doutrinas deve-se olhar para a tradição, os que os apóstolos pregaram e que se preservaram na igreja. Por meio da sucessão continua dos bispos. Os apóstolos se foram, mas os apóstolos deixaram bispos. Os apóstolos deixaram sucessores, tanto para manter a integridade da pregação oral, guardada no depositório da fé, do magistério e escrita, que tem autenticamente a interpretação correta. Por isso que o Eunuco pediu a interpretação do Filipe, Atos Apóstolos 8, 30 e 31. Para ter a interpretação correta. Membro do corpo misto da igreja. A quem foi confiado. Olha só. Tudo que ele fala aí, a escritura refuta, cara. Refuta. E os pais da igreja refuta. A tradição refuta. Olha só. Você pega aqui em 1 Coríntios, ó. 15, ó. 15, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que eu vos preguei, que tende acolhido, ó, no qual está firme. Por ele sereis salvos, e ser conservado como vos prescrevi, ó. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé, ó. Vos preguei, ó. Como vos preguei, ó. Olha só. Como vai conservar essa pregação intacta que o apóstolo ali, São Paulo, está fazendo na comunidade? A tradição. Os sucessores. Olha só, outra aqui, ó. 1 Coríntios 11, 2, ó. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Como foi transmitido essa instrução? Tinha a escritura no Novo Testamento? Tinha a verdade de fé ali escrita ali, como gente, temos hoje ali, no Novo Testamento? Não, cara. Como vai ser conservada? Como vai ser preservada? Sobre a coluna sustentáculo da verdade. Porque, olha só, João deixa bem claro, ó. Eles não precisavam de escritura no Novo Testamento. Não tinha nada escrito, ó. Como foi dada essa revelação? Quem está pregando? Olha só, João 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Olha só, quando São Pedro começou a pregar ali, as Apóstolos 2, 14 em diante ali, converte mais de 3.000 almas ali, a igreja, quem está usando ele é o Espírito. Ele não precisava fazer nada, não precisou escrever nada, porque ele pregou, aprendeu com
caminhando, andando com Cristo e conversa com Cristo. E depois, o Espírito Santo, ele vos ensinar toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, ou vos anunciar as coisas que virão. E as coisas que virão, as coisas que não aconteceu ainda. O Espírito Santo está usando ali os apóstolos que ele escolheu, para pregar, para difundir, para edificar a igreja, seu Novo Testamento. Como foi pregado, como foi anunciado? Oralmente, por a unção do Espírito Santo. E outras coisas ainda tenho a dizer que vocês vão pregar, que ainda não aconteceu. Por exemplo, a igreja, as comunidades surgindo. Por exemplo, os dogmas, os corpos corruptíveis, as relíquias. Misericórdia, cara. Católicos usando pais da igreja, usando a patrística. Não porque eu acredite que a patrística é um terreno do inimigo. Muito pelo contrário. Eu acredito que a patrística hoje se lida a partir de fontes sérias, produz uma série de argumentos muito robustos contra o catolicismo romano. Mas por que os católicos... A patrística vem da igreja católica, a patrística vem dos bispos, dos padres que deram a vida pela igreja e vai pregar contra a igreja católica? É meio contraditório. Olha só, cara. Um protestante que não tem, que se converteu, que esses povos que não estuda, que não vê uma pregação dessa aqui, um ensinamento desse, cai em heresia, cara. Como a patrística vai destruir o catolicismo? Pelo contrário, como vamos conhecer, como vamos entender, como foi pregado, como foi anunciado. Só você comprar ali a história que eles já precisaram, você vai ver, cara. Santa Inês de Leão, os dois gloriosos apóstolos ali, que deram a vida, que derramaram o seu sangue, derramaram toda a sua doutrina ali na igreja de Roma, os dois colunas. Você pega Santa Inês de Leão, ou Santa Inácio que fala a igreja que precisa da caridade, aqui igreja que está em Roma. Você pega Eusébio de Cesaré, você pega Santa Inês de Leão, você pega as patrísticas, você pega o testemunho de Santa Inácio, você pega São Policarpo, você pega todo esse colosso de pais apostólico. E os caras eles pegam o texto, ele vai citar aí mais pra frente, mostrando Santo Agostinho, diz que é só escriturista, eles vão amputando, cara, a patrística. A mesma coisa que eles fazem com a escritura aqui, para fundar suas igrejas, só igreja pequena, grandes empresas, pequenos, grandes negócios, vai amputando, vai destruindo tanto a traição, tanto a visão do magistério e a história da igreja. Você pega lá, eu estou mostrando vários vídeos aí daquele Lucas Gesta, né? Cara fala tanta groselha, cara. São os historiadores protestantes, eles não vão ter essa visão de mostrar a verdade, eles vão ter a visão para destruir a verdade, para você ser membro dessas igrejinhas deles. Infelizmente, a Bíblia diz, aquele que não der o crédito à verdade, segundo Colossenses 2, ali no 9 em diante, Deus vai enviar um poder que eles vão acreditar no seu próprio erro, porque desprezaram o caminho da verdade. Negaram a verdade. E se tiraram a fábula da novidade, como diz 2 Timóteo 4 em diante, 3 em diante. Simples por entender isso. Uma coisa muito interessante, Gálatas 1:7, no 1-2 Evangelho. E segundo Colossenses 2:15, ali você vê explícito, já cai esse princípio de só escritura. Esse princípio de só escritura é a invenção de Lutero, cara. E se é tão só escriturista, você tem que aceitar a igreja católica, porque Cristo fundou uma igreja, Cristo deixou um pastoreio, Cristo deixou pessoas confiadas. Quem? Os apóstolos. E os apóstolos deixaram quem? Sucessores. Pelo amor de Deus, não tem como, cara, não tem como. Mas eu gosto de usar a patrística para... É um burro mesmo, cara. Com todo respeito, cara. Sérias, produz uma série de argumentos muito robustos contra o catolicismo romano. Mas por que os católicos gostam de usar a patrística? Muitos católicos acham, de forma bastante ingênua... Porque a patrística é nossa. Porque a patrística é católica, meu querido.
A Bíblia é nossa, a patrística é nossa, a tradição é nossa, o magistério é nossa. Vocês são fundamento de homens. Você não tem patrística, vocês não têm história, você tem só rebeldia. Vocês não têm tradição. Esse princípio de só escriturista, se você pegar lá, ir lá no culto do Agenoduque, e você for lá no culto do Valdomiro Santiago, você vai ver a contradição. Se você for no culto lá na Direção da Graça, ou na Paz e Vida, você vê, cara, cada um prega o que quer. Cada um faz o que quer. Esse é o princípio só escritura. A própria escritura diz que a verdade será conhecida pela igreja. A própria escritura diz que não podemos ter os pessoas segundo Pedro 2, 1:20. E a própria escritura diz que irão surgir pessoas, opositores, segundo Coríntios 2:17, que vão, ou são os falsificadores, né? Segundo Coríntios, 2:17, Acho que é primeiro, deixa eu ver aqui, é 2 Coríntios. É que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, como procede de Deus, que nós a pregamos em Cristo, sob o olhar de Deus. Olha só, cara. Vocês são os falsificadores. Simples entender isso. Mas aqui é amplo para a gente entender o que, cara? Nenhum pai da igreja era só escriturista. Nenhum. Para finalizar aqui, uma fala do Santo Agostinho. Esse é o segundo vídeo, eu acho, que a gente está reagindo. Tem dúvida? Vai pesquisar. Você tem o celularzinho? Pare de ver besteira e vai pesquisar. Fala de Santo Agostinho sobre a igreja e a escritura. Vamos ver se aparece. Aqui, Santo Agostinho ensina que a igreja e a Sagrada Escritura formam uma unidade inseparável, onde a autoridade da igreja guia correta. Interpretação da palavra de Deus, sua famosa frase resume essa relação. Eu não acreditaria no Evangelho se, olha só, não me levasse a isso a autoridade da Igreja Católica. Não está aqui, Eu só acreditaria na sólida Escritura. Não. Tem um magistério. Magistério que interpreta. A quem foi confiado. Como Santo Agostinho é sólido escriturista? Como Santo Agostinho está negando a tradição? Vamos ver aqui se aparece. Santo Agostinho falando da tradição apostólica. Para Santo Agostinho, a tradição apostólica, a transmissão viva da fé, que garante a unidade e a verdade da igreja, possuindo a autoridade igual das escrituras. Nossa, cara. Olha só, tanto a tradição, tanto o magistério, tanto o magistério e a tradição e a escritura são a mesma fonte, são a mesma autoridade. Ele defendia que muitas práticas essenciais da fé não foram escritas na Bíblia, mas foram entregues diretamente pelos apóstolos e preservadas pela sucessão dos bispos. Celebre frase resume esse princípio. Aquilo que a Igreja Universal mantém e que não foi instituído pelo concílio, mas sempre foi retido como toda justiça, considerado como transmissão pela autoridade apostólica. Pilares da tradição de Santo Agostinho. Sucessão apostólica,
Cátedra de Pedro, Agostinho dava primazia à Igreja de Roma, considerando a centro da unidade cristã, como traz heresias, prática litúrgica, critério de verdade. Cara, se os caras vão ler isso aqui, os caras vão distorcer, cara. Porque eles não querem apresentar para você a verdade. O dia que você conhecer a verdade, você vai fazer igual esse protestante que começou a ir para a igreja católica. Agora está defendendo. Isso que deixa os caras bravos. Isso que deixa os caras rangir os dentes. Como os judeus lá apedrejou Santo Estevão. Porque Santo Estevão está falando a verdade. Você segue preceito, mandamento que vem de anjos. Tá fora, tá errado. E Santo Estevão é apedrejado. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto.